Coração Peludo. Hey! Bem-vindos ao nosso podcast do conteúdo Jovem Pan. Esse é o Coração Peludo. A gente está aqui para falar de relacionamento, a gente está aqui para responder também a dúvida de vocês, porque já faz um tempinho que a gente começou a gravar esse podcast através de uma live no canal youtube.com/As Dicas de Vida. Então, se você ainda não se inscreveu, faça isso, porque toda terça-feira, às 17 horas, a gente tem essa oportunidade de trocar com vocês ao vivo, de contar com a participação de todos, com perguntas ativas nessa live de gravação e depois, claro, que você recebe aí na sua plataforma de podcast de preferência a íntegra de todo esse conteúdo com os nossos apontamentos, com a ponderação da Pamela e também com a participação de quem pôde estar ao vivo na nossa live. Pamela Magalhães já está aqui comigo, tudo bom, Pamela? Sim, senhora, tudo bem, querida? Sempre um prazer, muito contente para mais um episódio desse podcast Coração Peludo, que assim é do nosso coração, né? A gente gosta muito. E vocês sabem, né? Se não puderam estar ao vivo para mandar pergunta, a gente também segue nas redes sociais, no Instagram, prontas para receber o feedback de vocês, os apontamentos e ainda temas aqui para esse podcast. Eu tô lá em @PaulinhaCarvalhoJP e Pamela também está por lá, né, Pamela? Eu tô lá no @PsiPamela. Então, nos sigam ali nas redes sociais, nos mandem as mensagens, nos marquem quando estão ouvindo o podcast. É sempre uma emoção perceber que esse conteúdo está chegando em você, ver o rostinho de cada um de vocês que estão aí ouvindo o nosso Coração Peludo. Hoje foi um tema que realmente deu o que falar. A Pamela abriu um box de perguntas no Instagram dela e veio muita coisa. Mas veio tanta coisa aqui que basicamente tudo que eu vou trazer de apontamento foram vocês que sugeriram. Tentei contemplar todos, óbvio que sem citar ninguém, mas se você mandou uma pergunta ali para a Pamela, você vai sentir que em algum momento aqui a gente vai desenrolar esse tema com a sua ajuda. A gente vai falar do impacto da autoestima nos relacionamentos. Um assunto que eu acho que diz respeito a todos nós, porque cada um aí lidando com a sua autoestima, as variações dessa autoestima no decorrer da vida. Então, acho que tem muito assunto aqui para a gente colocar. Lembrando que quem está na live participa com perguntas. Eu acho que seria bom, Pamela, a gente começar definindo o que é essa tal de autoestima. Bom, quando a gente pensa sobre estimar alguém, eu estimo a Paulinha, eu gosto da Paulinha, eu a quero bem, então eu faço movimentos e tenho atitudes para com ela positivas que expressem esse sentimento. Quando eu estimo uma pessoa, eu me importo com ela. Quando eu estimo uma pessoa, eu a priorizo. Quando eu estimo uma pessoa, eu penso sobre dar atenção a ela, eu penso sobre presenteá-la, eu penso sobre agradá-la, eu penso a ter cuidados com ela. Autoestima é quando essa estima é para comigo mesmo. Então, já para todo mundo começar refletindo o quanto se estima. E eu percebo o quanto me estimo de acordo com as escolhas que faço para mim, desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir, o horário que eu escolho acordar, o que eu escolho fazer para mim, o banho que eu me dou, né? Se eu vou escovar os meus dentes, o que eu vou colocar ali no meu prato, no meu café da manhã, as escolhas que eu faço, as atividades que eu exerço, a escolha que eu faço sobre os amigos que trago para a minha convivência, a escolha que tenho sobre a pessoa que está do meu lado, aquilo que eu escolho para mim. Quanto mais construtiva for a minha escolha, mais eu alimento um ciclo agregador na minha vida e, portanto, a minha autoestima é muito melhor. Um indivíduo de baixa autoestima é um indivíduo que não se estima o bastante, não se estima o suficiente e, na verdade, ele está mais voltado para os outros do que para si mesmo. Tinha pergunta ali nos seus box do Instagram, Pamela, dá para medir a própria autoestima? Como é que a gente percebe que a gente está em dia nesse quesito ou se a gente está em falta com a gente?
Tá, primeiro eu acho que é super importante a gente desmistificar que a autoestima tem relação direta com beleza, né? Porque a pessoa acha que, então eu tô passando batom aqui, me maquiei, nossa, minha autoestima tá lá no céu. Não é verdade, né? Você pode ter uma autoestima bem equilibrada e sair de cara lavada e tá tudo certo. A autoestima diz respeito ao quanto eu me estimo, o quanto eu me quero bem. Uma autoestima equilibrada, ela se revela com escolhas e atitudes que eu tenho ponderadas para comigo. Uma pessoa que se preserva, que se poupa, que se respeita, uma pessoa que se valoriza, uma pessoa que não come na mão de ninguém, uma pessoa que não se contenta com migalhas, uma pessoa que tem os seus limites bem discernidos, bem estabelecidos, uma pessoa que se posiciona na vida de uma forma que ela se preocupa com ela em primeiro lugar, ela entende a importância de se amar e posteriormente ela ama aqueles que lhe fazem bem, é uma pessoa possivelmente com uma autoestima equilibrada. Agora, eu vi você falar de autoestima equilibrada. Tá um pouco acima, assim? Nossa, mas esse aí, hein, é só autoestima, só pensa nele. Dá para ter um excesso aí? Tem que dar uma equilibrada? Essa pergunta é ótima, porque as pessoas acham que o indivíduo que ele é prepotente, o indivíduo que ele é egocêntrico, ele seria uma pessoa de autoestima alta. Não, na verdade, ao contrário, né? É uma pessoa que ela forja uma autoestima, ela quer mostrar alguma coisa que talvez ela ainda não tenha incorporado. A autoestima equilibrada é aquela pessoa que não precisa ficar mostrando nada e nem provar nada para ninguém. Quem precisa o tempo inteiro se considerar o melhor em tudo, eu sou a mais linda, eu sou a mais maravilhosa, postar 500 mil fotos, às vezes você olha um feed lá do Instagram, a pessoa só tem foto dela, só do rosto dela, só do corpo dela, tal. A não sei que ela trabalhe com isso especificamente, a pessoa que faz isso, talvez ela esteja na busca de si mesma, talvez ela esteja ali tentando buscar, através das curtidas dos outros, dos comentários que as pessoas façam, essa autoafirmação que ela não encontra nela. A pessoa que tem uma boa autoestima, tanto em relação ao seu trabalho, quanto ao seu corpo, quanto ao seu eu, ela é uma pessoa que ela não precisa buscar a aprovação de ninguém. Ela sabe que ela não precisa ficar discutindo para mostrar quem ela seja, ela não precisa ficar competindo com as pessoas e também ela não fica se comparando com os outros, porque ela entende que ela não tem que ser melhor nem pior do que ninguém, mas sim ela mesma. Olha, temos aqui várias participações na nossa live de gravação. Gabriel Pereira da Silva, autoestima seria o mesmo que amor próprio, Pamela? Oi, Gabriel. A autoestima, ela é a mola propulsora do amor próprio, tá? Sua pergunta é excelente. O amor próprio, ele vai ser o saldo. O amor próprio, ele revela a nossa autoestima. Então, quanto mais eu gosto de mim, quanto mais eu me compreendo, eu me aceito, e obviamente que na autoestima, não é que eu digo que eu sou o máximo. Nossa, minha autoestima tá lá no céu porque eu me acho o máximo. Não, se eu me acho o máximo, eu não me encontro, né? Porque eu não sou o máximo. Eu tenho que ser o suficiente daquilo que eu percebo em mim. Então, o perceber das limitações, né, o enaltecer de virtudes, eu virar para você e falar assim, eu sou uma pessoa inteligente, mas acho que eu posso aprender um pouquinho mais, né, eu tô precisando, por exemplo, Pamela, eu quero muito aprender a falar inglês fluente, eu tenho inglês macarrônico lá, que eu tenho que melhorar muito ainda, então eu tenho autoestima suficiente para reconhecer e ter humildade daquilo que eu tenho que melhorar, né? E também enaltecer a minha facilidade. Eu tenho uma facilidade grande de comunicação. Quando eu percebo isso, eu enalteço uma virtude, percebo um ponto que eu tenho a melhorar, eu estou mais integrada comigo, minha autoestima está mais equilibrada, eu gosto de mim, mas percebo alguns pontos que eu posso melhorar. Então, o meu amor próprio, ele também vai revelar esse saldo. Então, grava. Autoestima, mola propulsora do amor próprio. Camila Amaral participando. Podemos dizer que quando nos deslocamos o tempo inteiro para atender o desejo do outro, é devido à baixa autoestima? Normalmente, quando eu estou muito mais voltada para o outro do que para mim, quando eu estou o tempo inteiro ali querendo realizar algo para o outro, quando eu me despedaço inteiro para manter o outro inteiro, quando eu não me considero, coloco sempre o outro como prioridade, eu estou muito desconectado de mim, então a chance da minha autoestima estar bastante fragmentada e desfavorecida é imensa. Pamela, a infância na construção da autoestima.
Começa quando a gente é criança, naqueles primeiros contatos que a gente tem com os cuidadores. Primeiro que assim, não é porque você teve uma infância infeliz, não é porque você teve uma infância com muita negligência de atenção, de cuidado, que você está fadado a uma autoestima baixa para a vida inteira, não. Isso pode mostrar, explicar um pouco, justificar a razão desse saldo de autoestima ser um pouco atrapalhado, mas sempre dá para melhorar, só para começar dizendo isso para ninguém se desesperar. Num segundo momento, sim, a autoestima ela vai começar lá atrás, né? Na hora que a gente vem ao mundo, que a gente está percebendo esse universo, que a gente se percebe no olhar dos nossos cuidadores, papai, mamãe, vovó, quem lá tenha cuidado da gente. Se nós fomos negligenciados, se fomos pouco validados, ou até excessivamente validados, porque a superproteção, aquele excesso de gratificações infundadas, né? O pai e a mãe que diz para você desde o princípio que você é a mulher mais linda do universo, que você é o melhor jogador de futebol do mundo, que você faz o melhor desenho, que você é incrível, e não te dá o senso dos seus limites, né? E não te dá um pouco desse reflexo real, né, que é muito importante. O pai não tem que ficar te gratificando, te reforçando numa visão assim megalomaníaca, né? Você é incrível, não, né? O pai vai te mostrar, filho, foi legal, tá bonito, não tá? E isso vai ajudando muito a gente a ter o discernimento daquilo que somos, né? Se a vida inteira eu tive um pai ou uma mãe, ou um cuidador, que também colocou em mim muitas críticas, que foi de repente muito exigente, que estava o tempo inteiro colocando defeito, nada do que eu fazia estava bom, possivelmente também eu vou me desenvolvendo e cresço com uma autoestima bastante fragmentada, com uma dificuldade muito grande de confiar naquilo que eu faço. Então a autoconfiança também, assim como a autoestima é a mola propulsora do amor próprio, a autoconfiança também vem ali junto, né? Então assim, quanto menor a minha autoconfiança, obviamente esse amor próprio ele vai caindo. Então, a infância ela é muito importante para quem tem filhos aí, observar bastante como que fala com esses filhos, enfatizar aquilo que tem que ser enfatizado, elogiar aquilo que é digno de elogio, mas também mostrar aquilo que pode melhorar e aquilo que não está tão legal assim. Isso ajuda muito na delimitação dessa criança sobre as características e peculiaridades que ela tenha como ser humano. E isso vai se refletindo na vida adulta. Conforme as experiências acontecem, elas vão confirmando algumas coisas, ou mesmo essas experiências podem ser ainda mais nocivas. Vai depender muito. Por isso que não é que defina, mas influencia. E conforme você vai percebendo que a sua autoestima não está muito legal, né, que ela pode melhorar, sempre lembre-se, você precisa rever as suas escolhas. Você precisa observar o seu elenco de prioridade. As escolhas que eu faço para a minha vida vai ajudar ou não na minha autoestima. O que abala a autoestima? Muitas perguntas em relação a isso. O que acaba boicotando a nossa autoestima, Pamela? Eu acho que se a gente pensar na infância, né, e na adolescência, eu acho que críticas demais abalam bastante a autoestima. Eu acho que esse feedback distorcido que os pais dão, né, podem abalar bastante. Esse mecanismo que a gente vai buscar, a gente vai desenvolvendo dentro de si, que são as cobranças excessivas, as exigências consigo mesmo, o perfeccionismo, esse movimento de se comparar, né? Às vezes vem lá, desde lá de trás, né? Pais que comparam muito os irmãos, comparam muito com o primo, com sei lá quem, com os amigos. Isso faz com que o indivíduo, ele cresça muito inseguro, muito vulnerável. Então, ele acaba sendo bastante influenciável, né? Tanto no bom sentido, né? No sentido de que alguém fala uma coisa para ele, se é uma coisa boa, ele é influenciado. Se é uma coisa ruim, pronto, ele cai e ele esmorece. Então, eu acho que isso influencia bastante. Conforme você vai crescendo, o excesso de comparações, eu acho que é algo muito nocivo. A gente tem hoje as redes sociais, né, que dão assim, muita ênfase nisso. Os modelos, o que tem... Já diz o nome, né? Seguir. Estou seguindo fulano, estou seguindo Beltrano. Uma dica para autoestima que eu sempre dou é: observe quem você segue, né? E, aliás, às vezes o deixar de seguir, né, follow ali que você vai dar, eu acho que ajuda bastante para você começar a seguir o que tenha mais a ver consigo mesmo, né? O que de repente te coloque para cima e o que esteja mais próximo de você. Também você ficar seguindo realidades que são muito adversas, eu acho que é algo muito distante, isso faça você sempre se sentir desencorajado a tocar a tua vida, também não é legal.
Então, observe quem que você segue com mais frequência, porque hoje o Instagram, ele inclusive prioriza e coloca para você ali as principais pessoas que você visualiza, que você segue, que você comenta. Então, dá uma boa filtrada nisso, nas suas redes sociais, que isso vai te ajudar bastante. Não se compare, porque essa energia que você gasta se comparando às pessoas faz com que você invista menos em si. E a gente precisa investir em si mesmo, né? Naquilo que a gente está escolhendo para nós, naquilo que a gente está colocando ali, as nossas crenças, o nosso propósito, o nosso objetivo. Não é raro você ver uma pessoa muito deslocada dela mesma, né? Ela está voltada muito mais para as vidas alheias. E isso faz com que a autoestima fique cada vez mais ruída. Comparação é péssimo. Olha, a gente tem aqui mensagens de Flávia Tonoli. Minha mãe sempre foi muito crítica e exigente. Hoje eu sou uma pessoa insegura e com uma autoestima ruim. E aí, nesse clima da infância, né, que a gente estava dizendo aqui em relação a pais e filhos e também a irmãos, a Larissa Thalita Cardoso pergunta, aquela história de que o que um filho ganha, o outro tem que ganhar igual, entre irmãos na infância, pode influenciar na baixa autoestima? Bom, me ajuda a lembrar das duas perguntas, porque eu quero primeiro responder a primeira. Eu olhei para a Flávia, a primeira sensação que eu tive, eu filtrei o que eu gostaria de falar, porque minha vontade era falar assim, nossa, uma moça tão linda, né? Mas, na verdade, isso não tem nada a ver, porque a autoestima ela não está diretamente ligada com a beleza, mas a gente é influenciado socialmente para isso, né? Eu olhei a Flávia para a primeira coisa que eu pensei. Mas, na verdade, a autoestima ela é muito de dentro para fora. Então, é muito curioso, porque você pode ser a mulher mais linda do mundo. Se você não se convencer disso, se você não se autorizar a isso, se você não tiver compreendido isso, se isso não tiver aqui configurado no seu sistema, você nunca será bom bastante para si mesmo. As pessoas vão dizer elogios, vão entrar aqui e sairão aqui. Você não se apropria. Isso vale para tudo. Como uma pessoa que, de repente, não é tão provida de características físicas, que socialmente são consideradas como uma beleza, né, que vão configurar uma beleza, essa pessoa pode se sentir super bonita, super bem, super feliz, porque vem de dentro para fora. É a autoconfiança, é o gostar de si, é o compreender e abraçar a sua própria história, é entender o seu legado, é vestir-se de si mesmo e entender o seu tamanho. Então, para a Flávia, eu diria o seguinte, independente da mãe crítica que você teve, não receba isso como algo que defina quem você é. Eu acho que as influências elas estão aí para a gente percebê-las, mas hoje, como adulta, você pode sim se influenciar o bastante para conseguir se despir daquilo que não te faz bem, conseguir calar algumas vozes que não são agregadoras aí, que ficam no pé do seu ouvido, e fazendo esse detox, você consegue acreditar mais naquilo que você tem e incorporar as suas virtudes. Sobre a outra pergunta, da Larissa. Muito legal. Larissa, essa pergunta é muito legal. Eu sempre digo o seguinte, quando você tem... Primeiro, resposta sim, e eu digo o seguinte, quando você tem filhos, então assim, você tem 2 filhos, 3 filhos, quando é o aniversário de um, para com essa história de que é aniversário de um, o outro não pode ficar sem presente. A criança tem que entender que aquele momento, o protagonista é o irmão. Ele está aniversariando. É o dia dele, é o dia especial dele. Sabe por quê? Porque se você presenteia a todos no dia do aniversário de um, o que acontece? Parece que nunca tem um momento especial, né? E todo mundo quer se sentir especial, ainda mais, por exemplo, no dia do aniversário. Quando um filho faz alguma coisa que é muito legal, ele merece ser reconhecido. Para de ficar com pena, né? Ai, que pena, coitado do outro. Não, o outro teve uma atitude muito legal e o outro vai ser enaltecido na sua virtude. Então, essa história de ter que dar tudo igual, aí compra uma roupa, compra para o outro, você não favorece a diferenciação. Ah, mas não tem que ter diferença. Tem que ter diferença, porque eles são diferentes. E isso não tem nada de errado, tá? E quando você permite que, de repente, um filho precisa... ganhou 2 camisetas e não rasgou a camiseta. Legal, ele tem as camisetas, ele não tá precisando de camiseta. O outro foi fazer um jogo ali e acabou furando a camiseta. E compra uma camiseta para esse, porque tem que comprar para todos. Né? Então, a gente tem que trabalhar essa diferenciação, senão prejudica demais, e as pessoas e os irmãos indiferenciados, mais tarde, eles têm muitas questões com autoestima. E aí eles podem ter algumas condutas estereotipadas justamente na busca da identidade.
Carol Mendonça, pessoa controladora, pode estar relacionado à autoestima? Muito bom. Esse povo está muito bom, com umas perguntas maravilhosas. É isso mesmo. A pessoa controladora pode sim ter muita relação com uma baixa autoestima, porque quanto mais baixa estima eu tenho, mais inseguro eu sou sobre mim. Se eu sou inseguro sobre mim, logo eu não consigo acreditar que alguém me ame, que alguém me queira bem e que obviamente, qualquer outra pessoa ao redor se torna ameaçadora, né? Eu sempre acho que vai surgir alguém mais legal que o meu parceiro vai se apaixonar por outro, então eu tenho que controlá-lo na tentativa de ter a certeza que ele está comigo, porque na minha sensação, talvez até inconsciente, eu entendo que qualquer um pode levar de mim essa pessoa, e em qualquer momento essa pessoa vai descobrir que eu não tenho nada de interessante e com certeza vai arranjar algo melhor. Agora eu vou trazer a pergunta da Larissa Costa, que já estava aqui nos nossos temas, porque também foi um questionamento muito grande entre os seguidores da Pamela. Eu acho que é uma coisa que realmente pega quando a gente fala desses pontos que podem, de fato, acabar bombardeando a nossa autoestima. A Larissa conta assim, Pamela, como caminhar passo a passo na autoestima depois de um término no qual o ex terminou por causa de outra mulher? Primeiro que, Larissa, o seu ex ele não terminou por causa de uma outra mulher. A relação, ela provavelmente não tinha essa consistência toda. Talvez ele não tivesse inteiro, talvez você não tivesse inteira, talvez essa relação tivesse arestas o suficiente, espaço suficiente para outra pessoa aparecer. Parem com essa história de dizer que você foi trocado por alguém. Essas pessoas que dizem que são trocadas, elas se comparam a uma mercadoria. Nós somos seres humanos, nós não somos trocados. A gente troca de calcinha, troca de calça, troca de cor de cabelo. A gente não troca pessoas, né? Na verdade, quando eu me apaixono por alguém, se eu estou numa relação, é porque aquela relação estava insuficiente em algum sentido, ou porque eu não estava conseguindo estar inteiro ali, ou porque eu sou uma pessoa que boicoto as minhas relações, ou porque eu fujo do comprometimento. São N as razões. Agora, claro, quando essa circunstância acontece, a gente pode sair muito machucado, muito ferido. Primeiro, lembrar que a gente não é mercadoria para ser trocado. Segundo, parar de se culpar. Terceiro, entender que a vida tem as suas formas mais diversas de fechar portas e abrir novas janelas para nós, e que as relações, quando elas terminam, é porque elas cumpriram o tempo que elas tinham que cumprir conosco, e que nós tiramos dela o necessário para que a gente evoluísse, para que a gente aprendesse. Existem términos que são verdadeiros livramentos, e existem términos que tiveram aquele tamanho necessário na trajetória da nossa vida. Aceite o término, mesmo que você ainda não goste, mesmo que seja difícil, aceite, confie. Confie que as coisas são do jeito que elas têm que ser, não force, não fique ali se exigindo e nem fique tentando buscar em você a razão do relacionamento ter terminado, tá bom? Na verdade, busque em si a sua razão de existência e permita que novos caminhos aí do seu futuro floresçam para você. Pamela, aí a gente tem um passo também à frente. Muitas pessoas passam por relacionamentos abusivos. A gente já falou sobre esse assunto diversas vezes aqui no podcast, porque de fato é uma coisa que infelizmente acontece. E a gente sabe que num relacionamento abusivo, um dos alvos, né, é a autoestima. É o lugar onde realmente você começa a se esvair, né? Se esvaziar ali. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa relação da autoestima e esses relacionamentos abusivos. A autoestima baixa, ela sempre vai ser um terreno hábil para as relações tóxicas, abusivas, medíocres, restritivas, porque o indivíduo com uma autoestima baixa, ele é bastante permissivo. O indivíduo com uma autoestima baixa, ele pode ser controlador. O indivíduo com uma autoestima baixa, ele pode ser perdido, ele pode ser inseguro, ele pode ter uma baixa autoconfiança, ele pode se contentar com migalhas, ele pode ser facilmente manipulável. O indivíduo com uma baixa autoestima, ele acredita sim que ele dependa do outro. O dependente relacional, ele tem baixa autoestima, por isso ele é dependente, por isso que ele não tem autonomia suficiente para conseguir se posicionar. Então, tanto antes de você, né, estar numa relação abusiva, ou se você está numa relação abusiva,
o principal passo, além de você se conscientizar que você está numa, é você alimentar a sua autoestima, porque uma autoestima equilibrada, ela te ajuda muito a se posicionar. Com uma autoestima equilibrada, eu consigo olhar o que eu mereço. Autoestima equilibrada é igual um merecimento à altura, né, do seu tamanho, limites de aceitação dentro das conformidades, sem estarem ali esgarçados, você percebendo os seus contornos, tendo os limites ali necessários e entendendo que você não precisa se deformar e se despersonalizar para estar na relação com ninguém. Com uma baixa autoestima, eu sou facilmente manipulada e eu vou me adaptando a situações inaceitáveis e eu acabo acreditando que eu preciso daquela pessoa para viver e que sem ela não há nada melhor na minha vida e que ela é a única pessoa capaz de gostar de mim, né, que não há nenhuma outra pessoa que vai gostar de mim, que vai aceitar o meu corpo, que vai querer ter uma vida comigo. Então eu vou me alienando naquele movimento, e naqueles falatórios, e naqueles jogos emocionais, torturas psicológicas comuns de uma relação abusiva. Então, quanto mais eu lembro quem eu sou, quanto mais eu volto para o meu prumo, quanto mais eu percebo as minhas virtudes, quanto mais eu começo a cuidar de mim, quanto mais eu vou exercitando me amar, quanto mais a minha autoestima ela vai crescendo, cresce comigo também a minha força para um posicionamento. Muitas vezes esse posicionamento ele não vai acontecer porque eu deixo de gostar da pessoa, isso é muito importante. Porque eu vejo muitas pessoas forçando assim, preciso deixar de gostar. Na verdade, não é do outro que você tem que deixar de gostar, é de você que você tem que começar a amar. E quando eu começo a me amar, quando eu começo a me reconhecer, quando eu começo a perceber os meus limites de aceitação, quando eu equilibro a minha tolerância, quando eu estabeleço os meus limites, eu consigo sair de relações abusivas, mesmo ainda envolvida sentimentalmente. Mas por gostar mais de mim, eu dou o passo da minha preservação. Eu consigo ali me afastar de algo que conscientemente eu já entendi que me faça mal. Queria também trazer uma outra questão, que é a questão da vida profissional. Muita gente falou sobre isso, Pamela, a questão do desemprego, por exemplo, né? Algumas pessoas chegaram a perder o emprego agora, durante a pandemia, e sentem que isso mexeu com a autoestima. Acontece? Acontece. Tudo é uma base, né? Eu falo que o mais importante que a gente tem que visualizar são as bases. Como que está a minha base sustentadora das pancadas que eu vou levar na vida. Porque seria uma hipocrisia da minha parte se eu dissesse que, então você tem uma boa autoestima, você não vai levar pancada na vida. Não, a gente leva muito. A gente se frustra, a gente perde o emprego, a gente leva um pé na bunda de alguém, a gente se decepciona com um amigo, com um familiar. Tem um monte de situações na vida que vão dando baques na gente. E que a gente dá aquela desequilibrada, né? Que a gente dá aquela, cai, muitas vezes a gente cai, né? Muitas vezes estão tropeços na vida que derrubam a gente. A diferença é que quando eu tenho uma base, quando eu tenho uma autoestima mais fortalecida, mais equilibrada, por mais que eu leve lá uma pancada nela, obviamente que se eu perco o emprego, se eu descubro uma traição, qualquer coisa do tipo, é um arranhão na minha autoestima. É isso que eu quero dizer. Sim, a gente fica baqueado, sim, a gente sofre, sim, a gente fica triste, sim, tem momento que a gente fica ali meio desacreditado, mas com essa base mais fortalecida, eu caio 7 vezes e levanto 8. É isso que eu quero dizer para vocês. Tá? Então, não é porque você tá chateado, tá triste, tomou uma pancada, pode ser o lutador mais maravilhoso do mundo, né? Sei lá, né? Na minha época, Mike Tyson, leva uma pancada, o cara cai, daqui a pouco ele caiu, mas não quer dizer que ele não vai levantar e que ele não vai ter força ali para enfrentar. A gente tem que aprender que tem pancadas da vida que são muito difíceis. Tem momentos da vida que a gente tem sim que, doeu, né? Calma, vou respirar. A gente tem que aprender a descansar, a gente tem que aprender a respeitar as dores, a gente tem que aprender a respeitar as pancadas. Mas vocês podem ter certeza que quanto mais vocês lembrarem que não desistir de si é o caminho, que se tratar com carinho é o caminho, que se respeitar é o caminho, que aceitar limites, que compreender algumas dificuldades também é o caminho, que se amar muito é o caminho, então a gente vai estar num caminho aí muito mais gostoso, muito mais salutar.
Você está falando dessa reconstrução da autoestima, né? Das oscilações que, enfim, são comuns à vida de todo mundo vai passar por isso, ninguém fica o tempo inteiro com certeza a respeito de si, né? Das suas qualidades, tem coisas que realmente balançam, e esse caminho dessa reconstrução da autoestima. Uma coisa que eu acho curioso, assim, isso acontece comigo, por exemplo. Eu sou muito mais generosa com os outros do que comigo quando, por exemplo, eu erro, eu esqueço alguma coisa. Se alguém esquece alguma coisa comigo, eu só primeiro, gente, imagina, não, tudo bem, tá tudo certo. Aí quando eu esqueço, eu fico assim, martirizada, peço desculpas 1000 vezes, eu não consigo às vezes me perdoar, né? Então, acho que é difícil às vezes a gente ser generoso com a gente, né, Pamela? Às vezes a gente esquece disso, a gente é tão com os outros, né? Não, tudo bem, não, tudo bem, não conta comigo, não, vou estar lá. E aí, quando é com você, que você precisa por exemplo, sei lá, descansar, mexer com os seus horários para se respeitar, né? Entender que tudo bem, você, sei lá, escreveu um negócio errado, fez uma colocação que não foi tão precisa, aí você fica se martirizando, fica trazendo uma carga para você que você nem dá para os outros. Que interessante, né? Você estava falando e eu pensei no perfeccionismo, né? Até me lembrou um pouco pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo e o fundo disso, né? Que é aquela busca do pertencimento, que é a busca da aceitação, que é a busca de ser amado, né? Normalmente as pessoas que são muito exigentes consigo mesmas são pessoas que tiveram pais exigentes, ou que, não, as pessoas às vezes associam o pai exigente como aquele pai que exigiu delas, mas às vezes foram pais que não exigiram dos filhos, mas eram exigentes com eles mesmos. E o filho viu isso, né? E a filha viu isso. Então, isso faz com que essa pessoa seja exigente com ela futuramente, porque ela entende que essa é a forma que ela tem que estar no mundo, sempre no sentido do pertencimento, sempre no sentido da aceitação. Então, a gente, às vezes, é muito pouco generoso consigo e demais com os outros. Acho que tem também um pouco da vaidade, né? Eu acho que tem um pouco da vaidade do controle. Eu me identifico muito com esse perfil, né, que você falou, né? Não por acaso somos parceiras. Acho que a gente tem isso de se exigir, de querer acertar tudo, de querer fazer tudo certo e de ter um limite ali de compreensão sobre si, sobre as suas falhas, muito ruim, né? Assim, ainda temos que, nós duas, nós temos que Vamos melhorar. trabalhar juntas. Quem está nesse barco, vem. Pode vir com a gente. E eu acho que um processo importante é o reconhecimento disso, né? Eu gosto muito de pensar o porquê que isso existe, da onde isso vem, o que isso representa. Então, quando eu me exijo muito, né? Eu tenho trabalhado muito comigo, alguns limites, até onde eu vou, porque às vezes eu tenho a sensação que eu não tenho limite, né? Eu, particularmente, falo, nossa, eu fico aqui até 3 da manhã fazendo, e tudo bem. E às vezes eu falo, gente, mas eu ficaria mesmo, né? Só que aí depois eu estouro, né? Aí eu tenho uma anemia, né? Eu tenho uma enxaqueca crônica. Então, assim, às vezes a mente, ela não acompanha os limites, né? Eu tô tão condicionada a não ter esses limites que eu exijo de mim sem perceber. Então, eu acabo sendo abusiva comigo. Então, esse exercício de se perceber é muito importante. Sobre reconstruir a autoestima, existem situações da vida em que essa autoestima, ela é fundamentalmente dilacerada e ela necessita em ser refeita. Por exemplo, quantas pessoas elas vivem uma separação traumática, né? Ou elas passam por uma situação muito difícil também, de um trauma, ou então elas são demitidas de um trabalho de muito tempo, de um jeito que foi muito ruim. Então a autoestima, ela fica muito machucada. E assim como a gente elabora lutos, né, lutos de término, luto disso, luto daquilo, a gente também tem que entender que às vezes a autoestima, ela é muito ferida e esses lutos precisam ser olhados e a autoestima tem que ser cuidada. Então, por mais que você tenha uma autoestima equilibrada, você levar um monte de não, você levar muita pancada, você tá lá obstinado em alguma coisa e toda hora é não, e não dá certo, e não funciona, pô, é difícil. Eu estava atendendo um tempo atrás um cliente meu, ele lutando para ser recolocado, e ele tentava, e um dia ele chegou no consultório e falou assim, Pamela, eu tô me sentindo um lixo,
Porque eu fui em sei lá quantas entrevistas nesse tempo, olha o meu currículo, eu sou uma pessoa capaz, mas caramba, eu tô começando a achar que eu não sou. Então eu gosto muito de dizer para essas pessoas o seguinte, nos momentos em que você duvidar muito de quem você seja, e nos momentos em que as pessoas também ficarem te colocando em lugares que você não se reconhece, que você vá se resgatar aonde você ficou, onde você parou e traga-se para si mesmo, para você lembrar quem você é. Porque ninguém além de você se conhece. Nós estamos conosco desde o primeiro suspiro, ali, do primeiro respirinho. Então, assim, nossas virtudes, nossas lutas, nossos amores, desamores, nosso suor, nossos esforços, vibrar sobre aquilo que a gente faz, né? Reconhecer aquilo que a gente tem, ser grato pelas nossas conquistas e evitar um pouco o excesso de crítica para si mesmo e essa neurose de que nunca é o bastante, né? Começar a se felicitar e aprender a gozar daquilo que tenha, com aquilo que tem, que eu acho que isso é uma forma da gente alimentar bastante a nossa autoestima. Dá pra gente alimentar a autoestima de alguém? Dá pra gente, primeiro que eu acho que quando você percebe que uma pessoa tem a baixa autoestima, meu jeito de falar é sempre enaltecer aquilo que a pessoa faça realmente, não forçar, né? Eu vejo que a pessoa faz alguma coisa, eu falo, caramba, que legal isso que você fez, mostra pra mim, deixa eu ver, eu faço isso com os meus pacientes, né? Bem nas minúcias, assim, tá me contando alguma coisa, aí fala, de repente, eu fui jogar futebol, eu falei, e aí, você jogou bem? Você ganhou? Ah, joguei, ganhei, que legal, como foi seu dia? Você sabe que o importar-se com alguém já alimenta a autoestima, né? Eu te perguntar, como você tá? Você tá bem? Como foi seu trabalho? O que você fez? Você melhorou? Porque ser ouvido é muito bom, né, Pamela? Saber que a gente está sendo ouvido, que a gente tem a atenção de alguém para poder contar sobre si, né? Sem dúvida. Você tem 2 filhos. Você não precisa ficar dizendo que eles são maravilhosos o tempo inteiro. Você pode simplesmente sentar na ponta da cama e dizer, filhão, e aí, como você tá? Como foi a escola? Como você tá? Você tá bem? Tem alguma coisa que você quer me contar? Me conta do teu dia. Como foi teu dia? A criança internalizando a ideia de que a mãe, que é o maior amor do mundo para ela, né, e o pai, se interessam pela vida dela, ela se entende interessante, né? Então, o interessar-se, o olhar, o parar e olhar. Às vezes você está com um parceiro, uma irmã, um amigo que tem uma baixa autoestima, só olha para essa pessoa. Quero saber de você, eu me interesso. Como você está? Lembrar de alguma coisa que ela te contou. Olha que detalhe que parece que é uma besteira, né? Mas lembrar. Nossa, lembrei que aquele dia você ia apresentar um trabalho. Como foi? Foi bem? Nossa, eu lembrei que aquele dia você me contou uma coisa tão legal. Essa blusa que você tá tão bonita. Olhar, perceber, né? Por isso que o Winnicott estava muito certo, né? Sou visto, logo existo. E isso alimenta a nossa autoestima. Isso faz a gente entender que tem um lugar na vida do outro, né? Você sabe que essa semana, Pamela, eu fiz um curso com 2 mulheres muito incríveis, a Débora Matalon e a Verônica Catan. Elas até têm um perfil no Instagram que é o @vamosconversar_mediação. Elas fazem mediação de conflito em família. Ah, que legal! É muito legal. Eu vou apresentar um webinar com elas e elas me ofereceram a oportunidade de conhecer o que elas fazem pelas pessoas, né? Porque normalmente o mediador é uma pessoa de fora. Uhum. E o que elas fazem é te trazer as ferramentas para que você consiga agir como mediador na sua família. Demais, né? Demais. E uma das coisas mais legais, assim, eu sou uma pessoa que fala muito. Poucos sabem, mas eu falo muito, muito, muito. Eu sou uma pessoa que fala demais, eu acho até. E uma das principais características para poder resolver qualquer tipo de conflito é ouvir. Mas é uma escuta muito ativa, é o que você está dizendo. Não é simplesmente ouvir, é realmente se interessar. Se interessar e deixar que a pessoa preencha os espaços em branco, sem você fazer isso previamente, né? Porque em família a gente faz muito isso. Tipo, já sei, não fez porque tá com preguiça, esse aqui não resolveu isso porque já sei, sabe assim? Tirar isso, já, como se você realmente fosse uma terceira pessoa e realmente se interessar em ouvir as razões, as histórias, os detalhes, os sentimentos e explorar isso através de uma conversa, né, ativa e de uma escuta ativa também.
E acho que é um exercício muito legal para a gente fazer, a gente pensando aqui em alimentar a autoestima de alguém, então do seu filho ou de uma amiga, né? Às vezes a pessoa vem com um problema e aí você ouve e fala, vai passar. Ou tipo, não, já sei, resolve assim. E não é exatamente sobre isso, né? E aí elas explicam, enfim, é maravilhoso, são inúmeras técnicas que às vezes o problema, ele aponta de um iceberg de uma necessidade muito mais profunda e tal. Então essa oportunidade realmente de ouvir os outros, eu acho que e se interessar de fato, ter tempo para se interessar, para se aprofundar nessa conversa, para entender mais, isso pode alimentar muito a autoestima dos outros, assim, é o que a gente pode fazer pelos nossos amigos, né, se a gente vê que tem uma amiga que está passando por uma coisa muito difícil, a gente pode fazer pela nossa família, pelos nossos filhos, e se a gente encontrar alguém que puder fazer pela gente também, né, porque outra coisa interessante que elas dizem, às vezes, quando a gente se ouve através do outro, a gente entende melhor o nosso próprio problema, né? Então, quando eu estou contando aqui para a Pamela, eu digo, Pamela, eu sou assim, falo demais, e aí eu através dos outros, aí ela diz para mim assim, você fala demais? Eu estou ouvindo. Eu falo demais. Será que eu falo demais mesmo? Não. Não é bem isso. Não é que eu falo demais, é que eu tenho facilidade para me comunicar. Mas, entendeu? E aí você mesmo se ouvindo. São várias coisas muito legais, mas realmente essa questão de ouvir o outro, se interessar pelo outro, ter tempo, né, para o outro, eu acho que pode ajudar bastante mesmo. No mundo que a gente vive hoje, né, em que tudo é muito acelerado, eu acho que não tem a maior prova de amor do que você oferecer o seu tempo, né? Eu acho que escutar o outro com interesse e você dedicar o seu tempo para compartilhar com aqueles que você ama, você parar e escutar, né, no universo dos idosos, né? Quando eu fiz trabalho voluntário, eu lembro de sentar ali com os idosos e só escutar. Primeiro que eu tinha para mim que eu não tinha nada mais interessante do que dizer, do que as histórias que eles poderiam me contar, né? Então eu tinha isso muito claro. Eu queria ouvir. Então eu sentava e dizia, oi, vim aqui te ouvir. Vocês ficavam quietos me olhando, às vezes eles me contavam histórias e isso era tão bom, porque às vezes eles me agradeciam, pegavam na mão e falavam assim, obrigada, filha, que bom. Foi muito bom te contar a minha história, porque na verdade é aquilo, quando ele me conta a história, ele também se escuta. Então, e é muito ruim se sentir invisível, né, Pamela? Total. E esse mundo, o mundo de hoje, ninguém tem tempo, né? Você vai numa consulta médica, o médico mal te olha direito, sempre tá corrido, tá tudo muito, né? Todo mundo com muita pressa. E essa pressa é inimiga do afeto, né? Inimiga do amor, é inimiga da possibilidade de a gente se nutrir dos contatos. Então a dica que eu dou para todo mundo, né, aumentar a sua própria autoestima e a das pessoas ao redor, é observar se está olhando nos olhos, se está se permitindo trocar, se está recebendo, se está escutando, né, se está se interessando. Carol Mendonça, Pamela, perdemos nossa mãe ano passado, tenho um irmão de 11 anos, mas meu pai destrói a autoestima dele como fez comigo. O que posso fazer para ajudá-lo? Acho que a gente falou um pouco aqui, Carol, talvez ouvi-lo, né? Abrir um espaço para que ele possa contar de como ele sente as coisas, né? Porque também, às vezes, a gente já está pressupondo como que ele está sentindo, porque se a gente sente assim, ele também sente assado. Então, acho que dar um espaço para poder trocar, né, Pamela, pode ser um primeiro passo. É muito complexo essa colocação, né? Aqui eu não consigo te falar algo específico. O que eu posso te falar é, como irmã, né? Faça tudo o que você pode como irmã, dê todo o amor do mundo como irmã. Se ele mais tarde entender que ele teve um pai ruim por isso, por aquilo, pelo menos ele vai lembrar que ele teve uma irmã maravilhosa, né? Então eu gosto muito da gente fazer tudo que a gente pode através do lugar que a gente ocupa na família, sem querer, né, ali entrar ou mesmo se posicionar ou inibir esse pai, porque é o pai dele, né? E aí acho que aí envolve muitas outras variáveis, mas seja a melhor irmã que você pode, né? Vai ser muito bom pro teu irmão. Queria só voltar na questão da autoestima e comparações nesse mundo virtual, porque acho que é um assunto que está todo mundo pego nisso, né?
e você falou um pouquinho no começo aqui do podcast, Pamela, de como a comparação mina a autoestima. Muito. E eu também acho isso. No meu Instagram eu já fiz diversos movimentos entre parar de seguir muita gente e começar a seguir muitas outras, né? Porque o Instagram ele é baseado em fotografias, em vidas perfeitas, em imagens pensadas. E a gente às vezes se esquece um pouco disso, né? Tem gente que está ali trabalhando isso, esse conceito, até por, às vezes, motivações comerciais, enfim. E tudo bem também, cada um usando a ferramenta do jeito que acredita, mas a gente se esquece e fica pego nessa teia que às vezes é muito distante da gente, como você mesma disse, né, Pamela? Eu gosto muito de exercitar e falar para as pessoas seguirem aquelas outras personalidades que inspiram. A inspiração não é o belo, necessariamente, a perfeição, né? Não sei se isso é tanta inspiração. Eu acho que eu preciso primeiro buscar em mim o que me faz bem, né? O que faz sentido. Eu acho que a gente, às vezes, lida com a ferramenta das redes sociais de um jeito um pouco atrapalhado. A gente se obriga a seguir pessoas porque somos amigos. Somos amigos. Se você é amigo, você fala no WhatsApp, você fala de outro jeito. Você tem que seguir só porque você é amigo. Se aquele amigo ele tem um jeito de funcionar e se colocar que te incomoda, você não é obrigado a seguir, né? E se você achar que você deve satisfação, você pode falar para esse amigo. Falar, olha, eu estou seguindo aqui só poucas pessoas, né? Estou seguindo só profissionalmente. Você pode ter aí a tua justificativa. Eu costumo dizer o seguinte: siga pessoas que estão ali ligadas e alinhadas ao seu propósito, né? Pessoas que você segue, você fala, caramba, que legal, isso me agrega, né? Essa pessoa, ela me faz eu entender mais ainda que os meus hábitos são bacanas, que eu tenho que olhar algumas coisas que são boas, e pessoas reais, né? Eu penso assim, eu gosto de seguir pessoas reais, pessoas de verdade. Pessoas que cultuam algo que não faz sentido para mim, eu acho que não faz bem, né? Então, pense você como você é e siga pessoas que vão te agregar. Porque tem gente que você segue que faz você se sentir mal, faz você se sentir triste, faz você se sentir imperfeito, faz você se sentir inferior, faz você se sentir por fora, faz você se sentir não pertencendo. Então, reveja esse elenco aí, né, de pessoas que você segue e se trate com carinho, tá? Deixar de seguir também é um ato de amor consigo mesmo. Chegou o momento, gente. A nossa fala terapêutica hoje a respeito de autoestima com Pamela Magalhães. É com você, Pamela. Minha querida, meu querido, que a partir de agora, independente de como esteja a sua autoestima, que você resolva se estimar, que você escolha a si mesmo para gostar. Escolha gostar de você. Trate-se com mais amor, com mais carinho, com mais respeito. Faça boas escolhas. Perceba as atitudes que você tem para consigo. Para de se criticar tanto, para de ficar se contando que você precisa de alguém para ser feliz, ou que você precisa ser de uma determinada forma para a tua vida ter sentido. Tem gente que passa uma vida inteira buscando um ideal sobre si e esquece de se perceber. Tem uma visão distorcida sobre as suas características e enaltece as suas limitações, sempre se olhando de uma maneira deformada, prejudicada. Não perca tempo. Abrace-se. É agora. É nesse momento. A vida é um sopro. Ela passa muito depressa. Comece agora a fazer escolhas positivas para o seu caminho. Lembre-se que quem trilha essa trajetória é você. Você sempre pode escolher as pedras que você mantém e os obstáculos que você quer pular, as paradas que você quer fazer e os atalhos que você acredita que sejam pertinentes na busca do seu propósito. Esqueça as comparações, elas te distraem de si mesmo. Busque em si aquilo que te agrada, aquilo que te faz bem. Trabalhe em cima das limitações que você acha que necessitam ali de um aprimoramento. Mas jamais desista de si. Mesmo nos momentos em que a sua autoestima estiver arranhada.
Cure as suas feridas. E mais forte, ame-se ainda mais. Transborde esse amor em abundância. E nunca se esqueça, igual a você não há ninguém. Formulazinha única. Então, se trate com todo carinho e cative e cultue o bem para essa sua jornada. Eu sei que você vai ouvir isso daí muitas vezes. Sempre falo isso, acho que é porque eu faço isso. Inclusive, é meu segmento preferido de recorte para compartilhar nas redes sociais, onde estamos esperando vocês. Vocês podem nos procurar, estamos no Instagram, estamos também aguardando o seu feedback. Eu sou @PaulinhaCarvalhoJP, a Pamela também está por lá. Eu tô lá no @PsiPamela, PSI Pamela. Sempre um prazer estar aqui com você. Você, por favor, faça um stories, marca eu e a Paulinha, já coloca lá o tema, já conta onde você está ouvindo o podcast, mostra o podcast que você mais gostou, sugira a temática que você acha que tem a ver. Tudo que nós falamos aqui sempre é indicação de alguém que ouviu e que falou, fala sobre isso que eu preciso, que eu quero. A gente está aqui para te ajudar, a gente está aqui para falar de algo que possa agregar na tua vida. Se você está ouvindo o podcast e quer participar da nossa gravação, é só entrar lá. Terça-feira, 17 horas, youtube.com/As Dicas de Vida. Muita gente participando hoje. Ana Paula Almeida, que diz o seguinte, até, ó, que bom ouvir isso, até emocionei. Flávia Tonoli, Márcia Santamaria, Sueli Siqueira, Gilberto Bedec, que está toda vez aqui com a gente, Fernanda Machado, olha, muita gente hoje, Gabriel Pereira da Silva, Carol Mendonça, Amanda Macrino, é um monte aí de pelúcios que, como você, querem participar do podcast e fazem isso toda terça-feira às 17 horas em youtube.com/As Dicas de Vida. Vai ser um prazer receber vocês na nossa live de gravação e o nosso podcast atualizado toda quinta-feira nas plataformas Spotify, Deezer, enfim, não sei qual é a da sua preferência. Queria agradecer mais uma vez a Pamela. Muito obrigada, Pamela. Muito obrigada, Paulinha, querida parceira. Um beijo enorme para você e um beijo, um abraço bem gostoso para você que nos acompanhou e que está nos ouvindo agora pelo podcast. Um beijo cheio de amor. Até a semana que vem. Coração Peludo.